Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá mais uma aula e na aula de hoje nós vamos tratar de potenciais de eletrodo. Vamos fazer aqui uma continuação daquela aula anterior e vai estar lá na página 246. Logo em seguida a gente vai para a 250 para as aulas 10 e 11. Primeiro, tem aqui uns potenciais de redução. Na aula passada, nós vimos que esse potencial de redução, quanto mais ele for maior esse potencial, maior vai ser a tendência dessa substância sofrer a redução. Consequentemente, se ele for menor, a substância vai sofrer a oxidação. E nós vimos também como calcular o potencial, a diferença desse potencial de redução, que nós vamos calcular pegando o potencial do cátodo menos o potencial do ânodo, ou seja, o potencial maior menos o menor. Mas, se alguma questão aparecer e pedir para você fazer a equação global, então vamos lá ver como que funciona. Então, são dados aqui alguns potenciais de redução dessas semi-reações e a gente vai fazer aqui uma pilha, a reação global de uma pilha de alumínio e cobre. Então, são fornecidos aqui os potenciais de cada um deles. Isso aqui sempre vocês terão os potenciais dessas semi-reações. E, como nós falamos, aqui, como referência, adotou-se como padrão, por convenção, que o hidrogênio seria o zero, E a partir dele nós vemos quem oxida e quem reduz. Assim como também o potencial de redução, por convenção, a IUPAC adotou, para que seja feito ou encontrar a DDP, não é isso? Então vamos lá. A pilha de alumínio e cobre. Então vamos lá. Localizando aqui nessas semi-reações, temos aqui a semi-reação com o potencial de redução do cobre, que mais 0,34, e temos aqui o alumínio, potencial de redução do alumínio, menos 1,66. Então, eu já sei que eu tenho o cobre, potencial do cobre, maior do que o potencial de redução do alumínio. Logo, o cobre, eu terei o quê? A redução. Então, isso aqui vai ser o quê? O meu cátodo. Consequentemente, o alumínio vai ser o meu ânodo. Então, vamos lá montar a nossa equação global. Então, vamos lá. Pegar aqui o cobre, 2 mais 2 elétrons, indo para cobre 0. E nós temos aqui o potencial dele de redução igual a mais 0,34. Mais 0,34 volts. Daí o alumínio. Olha aqui o alumínio, o detalhe. Esse é o potencial de redução. O potencial de redução do alumínio. Só que nós sabemos que o alumínio está sofrendo o quê? Uma oxidação. Uma oxidação. Por quê? Porque o cobre está sofrendo a redução. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Então, olha, eu tenho alumínio 3+, ganhando esses 3 elétrons. Só que ele está oxidando. Então, aqui nós temos para o potencial de redução. Então, nós vamos fazer o quê? Inverter. Então, invertendo esta equação. Então, lembrando que alumínio, 0. Então, só invertendo, teremos a oxidação dele, a alumínio 3+, mais 3
elétrons. Com o potencial, observe agora que eu tenho o potencial de oxidação, que vai ser agora, inverter o sinal, mais 1,66 volts. Beleza? E agora minha equação global. Olha aqui, o que é que eu tenho? Tenho 2 elétrons no cobre, 3 elétrons no alumínio. O que é que eu devo fazer aqui? Então, eu tenho que igualar essas quantidades de elétrons. O que é que eu vou fazer? Vou multiplicar essa semi-equação do cobre por quanto? Por 3, né? Então, vou multiplicar por 3. Então, multiplicando por 3, vou fazer logo aqui direto, olha. 3 cobre. Aqui vai ficar 3 vezes 2, 6 elétrons. E aqui, 3 cobre 0. Vou multiplicar o potencial? Não, nós já comentamos sobre isso. O potencial, nós temos aqui esse valor, ele é qualitativo, é referente à espécie cobre. Então, não vou fazer lá igual a gente faz lá na termoquímica, que você multiplica lá o ΔH, que é diferente, viu? Então, esse valor aqui é qualitativo. Então, para equilibrar, voltando aqui para equilibrar essa quantidade de elétron, então eu devo multiplicar esta outra equação por 2. Observe aqui, olha. 2, alumínio 0, 2, alumínio 3+, e aqui, ó, 2 vezes 3, 6 elétrons. Então, o que é que vai acontecer aqui, olha? 6 elétrons nos reagentes aqui da semi-equação do cobre, 6 elétrons lá no produto da semi-equação do alumínio. Então, cancelou, né? Cortou aqui os elétrons, e agora eu vou baixar aqui todo mundo. Então, olha aqui, ó, cobre, 2+, mais alumínio 0. Então, não tem mais ninguém desse lado, vamos lá para os produtos. Então, 3 cobre, só voltando aqui, 3 cobre, 2 alumínio, 3 cobre 0, mais 2 alumínio 3+. E o que é que nós vamos fazer aqui, olha? Vamos só pegar para calcular a DDP, né? A variação desse potencial. Nós vamos pegar aqui, olha, e somar. Então, 0,34 mais 1,66, isso aqui vai dar o quê? 2 volts. Então, temos aqui a variação da DDP, né? A diferença de potencial, ou a variação do potencial de eletrodo dessa pilha de 2 volts. Então, é bem simples. Pegou, observou, quem vai sofrer redução, quem vai sofrer oxidação. Então, e você vai pegar o potencial de redução mais, no caso aqui, observe agora que é o potencial de oxidação. Então, se fosse para você fazer, para você ganhar tempo, se a questão não pedir para você fazer a equação global, então basta você fazer igual nós fizemos no exemplo da aula anterior. Então, você vai pegar o quê? O maior, né? Maior menos o menor, ou seja, você vai pegar o que sofre redução mais o potencial do que sofre oxidação, e você vai ter a DDP, ou seja, a variação de potencial. Dando continuidade, pessoal, a gente vai falar sobre espontaneidade de reações. Esse conteúdo ele está lá nas aulas 10 e 11 da apostila 1 de vocês, lá na página 250. Então, em uma reação de oxirredução, né, espontânea, sempre nós teremos a variação de potencial maior que 0. Então, toda vez que você observar a DDP, a diferença de potencial lá que você calculou de uma pilha, então de uma reação de oxirredução espontânea, então
essa variação tem que ser, para ela ser espontânea, tem que ser maior que zero. Daí, como nós vimos, em um processo onde o potencial de redução é maior, logo, esse elemento químico, essa espécie, ela vai ser reduzida. Da mesma forma, acontece o oposto. Se eu tenho um potencial de redução menor, a tendência dessa espécie química é ser oxidada. Vejamos aqui, olha, em uma lista de potenciais de redução, o que é que nós vamos ter? Se eu tiver o maior potencial de redução, maior facilidade de sofrer redução, né? De ganho desses elétrons, né? Sofrer redução. Logo, alguém, né? Ele vai oxidar alguém. Daí, nós teremos o melhor oxidante, né? O melhor agente oxidante. Isso que nós já vimos lá em aulas anteriores. Se eu tenho uma redução, consequentemente, meu agente é oxidante e vice-versa. Se eu tenho aqui um menor potencial de redução, logo eu terei o quê? Uma menor facilidade de sofrer redução. Logo, eu terei um melhor agente redutor. Então, mas basta você mentalizar um, como nessa sequência aqui, daí o outro é sempre o oposto. Então, maior potencial de redução, maior facilidade de sofrer redução. Vai oxidar alguém. Logo eu terei o quê? O meu melhor oxidante. Vamos ver o exemplo aí da apostila de vocês. O exemplo aí da apostila de vocês, da página 250, ele traz esses potenciais, né? Essas semi-reações com os seus respectivos potenciais de redução. E, como nós vimos, quanto maior for o potencial de redução, melhor nós vamos ter o oxidante. Então, vejamos aqui, olha. Está aqui, que vai desde o ouro até o magnésio, que os potenciais de redução de cada um deles. E o que acontece aqui, olha? Eu tenho o ouro com mais 1,42. Então, tem o maior potencial de redução. Então, o que acontece aqui? Olha, se eu for observar, que isso já responde à questão 2 da apostila de vocês, da página 250, então, meu melhor oxidante, então, vai ser quem? Olha, o ouro. Por quê? Eu vou ter o maior potencial de redução. Consequentemente, o meu melhor redutor, eu vou ter quem? Olha, o magnésio. Por quê? Porque ele tem o menor potencial de redução. Então, é mais difícil ele sofrer a redução. Então, o que acontece com ele? Ele vai ser bem mais fácil, né? Ele sofrer a oxidação. Então, eu terei o quê? O meu melhor redutor, nesta ordem aqui dessa tabela. Então, o melhor oxidante eu terei o ouro e o melhor redutor eu terei aqui o magnésio. Então, só lembrar, maior potencial de redução, eu terei aqui o meu melhor oxidante. Que na apostila de vocês, ele diz o seguinte, para você completar. Então, vejamos aí, acompanhe. Abra aí na página 250 e acompanhe. O cátion que apresenta o maior potencial de redução, então você vai colocar aí, olha, o cátion que apresenta maior potencial de redução é o que? O AU3+, né? Aqui o ouro. Aí ele fala, sendo este o meu melhor, o que? Oxidante. Coloque aí, oxidante. Aí, continuando. Já o cátion que possui o menor potencial de redução vai ser quem? O Mg2+, né? O magnésio. Sendo, portanto, o metal magnésio o melhor redutor. Então, como eu já tinha
falado antes. Então está aqui o ouro, melhor oxidante, e magnésio, o melhor redutor. Na questão 2 é para você colocar essa organização, que eu já fiz aqui do melhor redutor e melhor oxidante. E na terceira questão, ele fala o seguinte: um recipiente de cobre pode ser utilizado para armazenar uma solução aquosa que contém íons de prata. Então vejamos aqui, olha. Está aqui na questão 2, o recipiente de cobre, aqui, cobre 0. E aqui dentro eu tenho uma solução de prata. Então, vamos lá na nossa escala aqui de potenciais e vejamos. Então, observe aqui, olha, cadê a prata? Está aqui a prata. Olha o potencial da prata, mais 0,80. E o potencial do cobre, mais 0,34. Então, o que é que vai acontecer aqui? Quem desses vai sofrer, tem a tendência de sofrer a redução. Então, aquele que tem o maior potencial, né? Então, o maior potencial aqui da prata, ela vai sofrer a redução. Então, vai captar, vai ganhar esses elétrons. Consequentemente, o cobre vai sofrer a oxidação. Então, vejamos aqui, olha. Transcrevi já aqui as semi-equações. Então, está aqui a prata reduzindo, ganhou um elétron, foi de prata mais 1 para prata 0. E o cobre, olha, observe que nós invertemos aqui a reação. Então, o cobre, ele vai oxidar. Então, ele vai de 0, olha aqui, ó, para cobre 2+, perdendo 2 elétrons. Então, o que é que eu posso observar com isso? Que aquele que tiver menor potencial de redução, ele vai sofrer a oxidação. Então, neste caso, como pergunta aí a questão, se é apropriado guardar uma solução de prata dentro do recipiente de cobre, então nós vamos ver que não vai ser apropriado, porque o potencial da prata é maior do que o potencial de quem? Do cobre. E o potencial do cobre é menor, logo vai sofrer a oxidação. Então, prata, maior potencial, sofre a redução, e o cobre, o menor potencial, vai sofrer a oxidação. Falando agora sobre ainda o processo espontâneo, né, de uma reação de oxirredução, nós temos a corrosão. Então, o que é essa corrosão? Então, nada mais é do que uma reação que vai ser de oxirredução, onde esse processo vai ser espontâneo. Então, geralmente vai acontecer em materiais sólidos, principalmente em metais, que serão atacados e vão sofrer um desgaste. Lembram lá do portão de ferro? Então, o que acontece? Com a ação do oxigênio e da água, nós vamos ter o desgaste desse metal. Por exemplo, aqui o ferro. Temos aqui a equação global, né? Temos aqui a equação global do ferro, onde ele vai ser oxidado. Daí, o que vai influenciar nessa corrosão? O que causa essa corrosão? Principalmente a água e o oxigênio. Então, eles são fundamentais para que ocorra essa corrosão, além de bactérias, ácidos e também os óxidos ácidos. E também ainda os processos que provocam a corrosão também são encontrados em ambientes salinos, até porque nós vamos ter aqui um sal em contato com essa água lá na superfície do metal, vai favorecer a condução da corrente elétrica e vai acelerar o processo de corrosão. Nós vamos ter também o metal de sacrifício. O que é esse metal de sacrifício? São eletrodos que visam proteger o metal, né? O metal que eu quero, ou também
através de barreiras físicas, como os arcão, tintas para proteger lá o portão, por exemplo, de ferro. Então, exemplo aqui de um metal de sacrifício. Tem aqui o ferro, né, com potencial de redução de 0,44, e eu tenho aqui o magnésio. Então, eu quero proteger esse ferro, então o que é que vai acontecer? Eu vou envolvê-lo com o magnésio. Então, observe o potencial de magnésio. Ele é o quê? Menor. Então, ele vai ser atacado primeiro e ele vai estar protegendo aqui o meu metal. Por exemplo, isso é utilizado lá nos navios, nas hélices, né, dos navios, barcos, que eles vão ter lá as hélices cobertas com magnésio. Tem aí uma imagem que você pode observar na apostila de vocês, mostrando essa proteção, esse metal de sacrifício, mostrando aí nas hélices ou lemes, né, de barcos, navios, que ele protege o metal. Tem menor potencial, então ele vai ser atacado, primeiro vai sofrer corrosão, protegendo aqui o metal que eu quero. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Dei uma estudada nos assuntos, né? Aprofundem mais e respondam bastante exercícios. É isso aí, até mais, nos vemos.